acidente ou fiquei doente por causa do trabalho. O que eu faço? Bom, meu nome é Denis, sou advogado previdenciário aqui na Advocacia Lucas Tubino e hoje o texto e o assunto é muito sério. Fique ligado aí no nosso vídeo. Já de antemão, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e não deixe de compartilhar no grupo de WhatsApp aí do seu condomínio, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Porque hoje o assunto é para você vigilante, vigia, guarda patrimonial ou profissional da área de vigilância que tenha se acidentado no trabalho ou sofreu e agravou a sua patologia dentro do trabalho. Então hoje o vídeo nós vamos falar sobre os benefícios por incapacidade, os afastamentos do INSS, como se comprovar o direito a esse benefício e como solicitar esse benefício lá no INSS, tá? E os impactos que ele tem no seu contrato de trabalho. Primeiramente, como vocês viram no título do vídeo e no assunto, é relacionado com o trabalho, um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. Lógico que a própria Lei de Benefícios da Previdência Social traz ali afastamentos pelo INSS de doenças sem relação com o trabalho, de acidentes sem relação com o trabalho. Maravilha? Mas o vídeo de hoje é só relacionado com o trabalho. Agora, o que acontece? Esses são os afastamentos pelo INSS. E esses afastamentos, eles são chamados de auxílio-doença. Hoje, com a reforma da Previdência, auxílio por incapacidade temporário, nós temos o auxílio acidente e nós temos a aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Cada um desses benefícios possui requisitos próprios e eu vou detalhar daqui a pouquinho. Mas antes disso, isso é geral para todos os benefícios. Como eu comprovo os requisitos desses benefícios? Nós estamos falando aqui de uma doença que está te incapacitando para o trabalho, ou seja, essa doença ou esse acidente não deixa você trabalhar, e nós precisamos também comprovar o nexo que essa doença e este acidente possui com o trabalho. Agora vamos lá para o mais difícil, que é a comprovação do nexo com o trabalho. Se por excelência você caiu na empresa ou ficou doente ali em decorrência do seu trabalho, a empresa deve abrir a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Esse documento vai mostrar como ocorreu o acidente, como surgiu essa doença. Essa CAT, ela deve ser emitida pela empresa no primeiro momento. Se a empresa se negar, pode ser um médico que abra essa CAT, pode ser o sindicato. Mas quando há uma outra pessoa abrindo a CAT que não é empresa, dentro da justiça e até mesmo dentro do INSS, não existe tanta força probatória desse documento. Maravilha? No nosso texto, que está linkado aqui no vídeo, tá? Que está ali na descrição, lá está detalhando certinho sobre esse fato. Maravilha? Agora, outro documento que comprova a relação da doença ou do acidente com o seu trabalho é o PPP. Lembra? A gente falou recentemente sobre PPP aqui no canal e lá nós falamos sobre a profissiografia. Essa profissiografia pode ser ali avaliada também pelo perito administrativo e o perito da justiça, se for o caso, de como era o seu trabalho. Esse é o segundo documento que pode provar o nexo. Outro documento que pode provar o nexo é o boletim de ocorrência. Se você estava indo para o trabalho ou voltando do trabalho, pode ser sim caracterizado um acidente de trajeto e ele pode sim ser avaliado como um acidente do trabalho. Maravilha? E o boletim de ocorrência vai mostrar onde ocorreu, se está realmente no trajeto da sua casa para a empresa, da empresa para a sua casa. Isso tudo é avaliado tanto pelo INSS quanto pela Justiça. Outro documento importante são ali laudos feitos na Justiça do Trabalho.
Se porventura você processou a empresa ou você ali foi discutir a sua doença ocupacional ou o seu acidente do trabalho dentro de uma reclamatória trabalhista, eles também devem ser levados no seu processo de afastamento do INSS, tá? Outro documento é o ASO, que fala sobre atestado de saúde ocupacional. É quando você faz um exame demissional que vai constar se você está apto ou inapto. Esse é um documento importantíssimo. Isso daqui são exemplos de documentos para se comprovar um nexo da doença ou do acidente com o trabalho. Lógico que pode ser o caso de arrolar, de indicar algumas testemunhas para falar como era o seu trabalho, se viu esse acidente, se viu como era a doença ocupacional. Outro ponto importante que você precisa ficar de olho é como eu comprovo a minha incapacidade. Lembrando que o INSS avalia documentos médicos. Então eu posso ter atestados, eu posso ter relatórios médicos, eu posso ter o prontuário médico, tá? Esses daí são documentos essenciais que devem estar dentro do seu processo, dentro do seu pedido de afastamento. Então, viram o quanto de prova vocês podem juntar dentro desse pedido de afastamento pelo INSS. Mas não é apenas ter as provas, eu preciso saber se eu tenho direito desse benefício, a este benefício. E como eu sei que eu tenho direito? Primeira coisa, tanto o atestado quanto um relatório médico precisa conter o afastamento para suas atividades de trabalho por mais de 15 dias. Então, deve existir no mínimo 16 dias de afastamento. Podem conter esses 16 dias em um atestado médico de maneira ininterrupta, ou seja, corrida, ou podem ser picados. Podem, no período de 60 dias, somar os atestados que deem mais de 15 dias para que você entre no sistema do meu INSS e agende uma perícia médica. Este é o procedimento. E lógico que quando você vai agendar uma perícia médica, nós temos hoje dentro do sistema do meu INSS, inclusive tem um vídeo no canal sobre o que é o meu INSS, lá tem o agendamento para auxílio doença e tem também agendamento para auxílio acidente. Quando você faz um agendamento para auxílio doença, o próprio perito do INSS já avalia se é o caso de aposentadoria por invalidez. Maravilha? Agora, Denis, você está falando tanto sobre auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. Mas quais são os requisitos para esse benefício? Primeira coisa, para o auxílio doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporário, eu tenho que provar uma incapacidade, ou seja, um afastamento do trabalho em um período determinado. Ou seja, a incapacidade deve ser total mais um período que é o temporário, porque ela vai se curar. Este é o requisito para o auxílio doença. Já para a aposentadoria por invalidez, eu preciso comprovar uma incapacidade total e permanente, ou seja, não tem um prazo de cura daquela doença ou daquelas sequelas que estão ali te incapacitando de maneira total para o trabalho, entenderam? E não pensem que a aposentadoria por invalidez é para sempre. Não é, porque ela pode passar pelo pente fino. No texto está falando sobre a revisão do INSS pelo pente fino. Já o auxílio acidente é aquela indenização paga pelo INSS, onde o trabalhador fica com sequelas, mas ele consegue trabalhar, pois a sua incapacidade é uma incapacidade parcial e permanente. Ele tem limitações funcionais, mas como o benefício é um caráter indenizatório, ele pode trabalhar recebendo esse benefício. Denis, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, eu posso trabalhar? Não pode. Recebendo esse benefício, não pode. Agora, suponhamos que você deu entrada no INSS e não houve o reconhecimento do seu direito no INSS. E eu tive a necessidade de entrar com um processo na justiça.
Nesse caso, até o resultado do processo judicial, você pode sim trabalhar, porque o próprio STJ, o próprio STF garante esse direito. Então, não pode o INSS cortar o seu benefício ou ali abater as suas remunerações do que você tem direito de receber dos atrasados. Fique esperto quanto a isso. E aí, para finalizar, o que eu faço se o INSS não reconhece o meu direito? Vocês podem apresentar um recurso administrativo dentro do próprio INSS, como podem ingressar judicialmente. Por isso, sempre busquem o apoio de um profissional especializado, de um advogado em direito previdenciário, para que vocês tenham conhecimento sobre qual é o melhor caminho a seguir. Pessoal, viram o quanto de coisa tem? Logo eu vou falar sobre o valor desses benefícios, mas está aqui no nosso texto. Um abraço e até semana que vem com mais conteúdo exclusivo para vocês.